Eu sei que a maioria dos meus vídeos é pra te alertar sobre o que está por vir. E às vezes pode ser um pouco deprimente, mas não há motivo pra ficar chateado ou deprimido porque o Ocidente também está reagindo. Uma resistência rigorosa e robusta começou no Reino Unido. Então esse flanco vai cuidar de si mesmo. E o movimento político conservador de direita está acontecendo na Austrália. Então a Austrália também vai ficar bem, o que significa que temos uma chance real. E os Estados Unidos? Eu diria, talvez o país mais importante da civilização ocidental. É o músculo do Ocidente. E os americanos também não estão aceitando isso passivamente. Então, enquanto eles veem seu país se transformar nisso, olha isso. Esse muçulmano está incomodado com o som dos sinos da igreja. Primos. Os pais dele eram primos. 100%. Olha só, ele está incomodado. E aí por outro lado, temos esses políticos aparecendo tentando encantar os americanos de esquerda ingênuos. Mamdani fez isso. Esses caras estão fazendo isso. E por outro lado, eles continuam nos dizendo como vão travar jihad, como vão tomar a América à força. Olha essas imagens de câmera escondida dentro de uma mesquita islâmica em Dearborn, Michigan, Estados Unidos, capturando uma oração de traição. E pode confiar, nós já sabemos disso há quase 30 anos. Meu pai, quando foi para Nova York, disse que achou ridículo que muçulmanos morando lá, em Nova Jersey, em alguma mesquita em Nova Jersey, a maioria deles era do Paquistão. E ele disse que era engraçado. Ele disse que achou realmente irônico que essas pessoas vivem na América, mas na mesquita deles estão rezando pela queda da América. É simplesmente contraintuitivo. Simplesmente não faz sentido nenhum. Por que você vive em um país que você odeia tanto? Com uma ordem sua, você os aniquilará. Ya Rahman Rahim. Você aniquilou. E você destruiu povos como Ad, Tamud e Faraó. Esses são os faraós, os Ad e os Tamud de hoje. Yahama, a América é o faraó de hoje. O faraó. É isso que eles estão dizendo. Ele está dizendo, Allah, por favor, destrua os faraós de hoje. Rahman, pedimos a ti, ó Allah, destrua-os, ó Allah, retire-os da face desta terra. Ya Rahman, Ya Akram al-Akramin. Busco refúgio em Allah contra o shaitano maldito. Kafirin significa todos os infiéis, judeus e cristãos. Allah, dê vitória ao Islã e eleve a posição dos muçulmanos. Allah. O mensageiro do Islã e o orgulho dos muçulmanos. E humilhe os politeístas. E humilhe a idolatria e os idólatras. Allah, dê vitória aos teus servos. É isso que eles rezam, pessoal. Eles dizem isso dia após dia. Então, enquanto isso acontece, já mostrei esses vídeos muitas vezes antes. Literalmente, estão saindo mais vídeos islâmicos radicais dos Estados Unidos do que costumavam sair do Reino Unido. Quero dizer, o Reino Unido obviamente tem um histórico mais longo. Então, temos coletado esses vídeos do Reino Unido há quase 25 anos. Acho que as coisas simplesmente aceleraram nos Estados Unidos depois de 7 de outubro de 2023. Então, os americanos estão reagindo. Certo, os americanos estão reagindo. E Laura Loomer, eu acho, vai desempenhar um papel fundamental em liderar essa luta contra o avanço do islamismo. Ouça isso! Você terá milhões de homens muçulmanos em idade militar que são capazes de, você sabe, ir para a guerra. E se essas pessoas forem cidadãs ou conseguirem se tornar cidadãs e tiverem acesso a armas de fogo, certo? Isso é ainda pior, porque então essas pessoas vão poder ser e estejam ou não legalmente armadas, e elas conseguem obter armas dos estoques dessas mesquitas, quero dizer, com certeza. Eu conversei com vários oficiais de inteligência diferentes, certo? FBI, CIA. Eles sabem com certeza que essas mesquitas estão sendo usadas para armazenar armas. E, de novo, em time que está ganhando, não se mexe. Já aconteceu. Está provado, além de qualquer dúvida. Isso já aconteceu no Reino Unido. Olha isso! Isso aconteceu durante os distúrbios de Southport, em 2024. Muçulmanos foram até suas mesquitas e pegaram qualquer coisa que pudessem encontrar. Facões, quem sabe? Pode ser que tenha algumas armas de fogo também, mas com certeza, facões, tacos de beisebol, espadas, facas. Ouça isso. Um muçulmano, e olha a ironia disso, um muçulmano britânico, um policial muçulmano britânico está dizendo aos seus irmãos muçulmanos para deixarem suas armas na mesquita. Levem-nas de volta para a mesquita. Então ele estava tentando manter a
Se houver qualquer idiota ou algo assim, o que eu faria é escrever o nome dele na mesquita. E você faria isso, não dando nenhum motivo para qualquer ação ou qualquer operação. Não é a minha experiência. E se houver qualquer idiota, deixe que não façam nada. Havia outro vídeo em que o jornalista da Sky News dizia que eram os hooligans de extrema-direita que estavam fazendo tudo isso. Mas ao fundo, dava para ver muçulmanos com espadas. Não dá para inventar esse tipo de coisa. A mídia de esquerda vai te manipular até que a América caia. Eles ainda vão encontrar uma maneira de culpar os patriotas ou os nacionalistas. Então, não caia na conversa dessas pessoas. O que ela está dizendo faz todo sentido. Estocando granadas, estocando rifles, AR-15, pistolas, facas, o que você imaginar, explosivos. Eu te garanto, se você entrar em qualquer mesquita nos Estados Unidos e, por exemplo, levantar os painéis do chão, entrar na sala segura, no porão ou no sótão, você vai encontrar um estoque de armas. Você vai encontrar armas porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão se preparando para a guerra. Sim, vai acontecer simultaneamente. É isso que o Alcorão instrui e ensina eles a fazer. Eu já fiz algumas simulações mentais de cenários. Sim, se eu fosse muçulmano, se eu fosse associado à Irmandade Muçulmana, ou se eu pertencesse a uma e tivesse essa mentalidade militante, e tenho certeza de que eu não acreditaria na minha sorte até esse ponto por termos conseguido isso. Pode até ter acontecido de forma orgânica, mas obviamente não foi. Nós já conhecemos o plano da Irmandade Muçulmana. Mas imagine que você pense assim: ok, nos safamos. Podemos colocar 10 mil homens em idade de combate na Europa. No Reino Unido, nada vai acontecer. Esses políticos deles são tão incrivelmente estúpidos que nem conseguem mandar os barcos de volta. Ok, continue mandando. Continue mandando. Então, de acordo com algumas estimativas, há 5 milhões de muçulmanos na Europa. No início do século, havia apenas meio milhão. Desculpe, agora são 50 milhões. E no início do século, havia apenas meio milhão. 50 milhões. Isso é mais do que a população da Austrália e da Nova Zelândia juntas. Ok, a Europa é um continente grande, tudo bem. Mas nos últimos 10 anos, eles colocaram 3 milhões de homens em idade de combate sob o rótulo de solicitantes de asilo. Algumas pessoas estimam que só a Alemanha tem até 2 milhões de pessoas. Os números oficiais dizem algo em torno de 1 milhão de pessoas. O Reino Unido tem mais de 100 mil. Novamente, essa é uma estimativa oficial. Eu não confio nela porque alguns grupos estimaram medindo o esgoto em Londres. Eles dizem que há 1 milhão de pessoas sem documentos vivendo só em Londres. Então vamos ficar em algum lugar no meio. Talvez haja meio milhão de pessoas ilegais, sem documentos, homens muçulmanos, migrantes em idade de combate que estão vivendo no Reino Unido. Eles são descartáveis aos olhos dos seus líderes muçulmanos, aos olhos dos seus líderes. 100% descartáveis. Eles já foram informados. Você irá para o paraíso e ganhará 72 virgens. Você vai descobrir. Vai ter um choque de realidade muito grande. Agora, só estamos nos perguntando quando isso vai acontecer. Porque pessoas como eu vêm alertando sobre isso há muito tempo. Quando isso vai acontecer? Então, se eu fosse um líder muçulmano, ou se eu estivesse envolvido em tudo isso e visse que essa oportunidade se apresentou, certo. Esses caras não são estudantes universitários. Nós vimos o tipo de pessoas que entraram em Ceuta, na Espanha. Esses caras são totalmente camponeses, não são educados. Pessoas totalmente rudes. Essas pessoas nem sequer são bem-vindas nas reuniões sofisticadas ou respeitáveis de seus próprios países de origem. Certo. Esse é o tipo de gente que está vindo para a Europa e também para a América. Eu espero que o ICE esteja fazendo um bom trabalho. Mas graças a Deus o Trump pelo menos parou isso. Então eles teriam feito isso. Se eu fosse um cara muçulmano, o que eu faria? Eu diria, ok, eu tenho que separar a América da Europa porque a América é o único músculo do Ocidente, certo? Tire a América. Eles vão... Vamos lá, Putin. Toma conta do resto da Europa. Essa Ucrânia, só a Ucrânia sabe lutar. Eles são os únicos, mas eles também vão estar ocupados. Então, como você separa a América da Europa? Porque a Europa tem milhões de homens em idade de lutar, dedicados, motivados, e eles estão esperando um sinal. Vamos dizer que eles estão esperando uma autorização. E se eles receberem essa autorização, a América vai aparecer. A América vai vir para salvar a Europa. Não é só por pura caridade, mas também por causa dos valores compartilhados entre a Europa e a América, interesses alinhados. E é o flanco leste da América, certo? Então a América tem que vir. A América vai vir. Eu me preocupo com a quantidade de armas. Algumas pessoas dizem que muitas armas já chegaram ao Reino Unido e à Europa. Eu estava ouvindo alguém que dizia que os albaneses têm fornecido armas para eles há quase 10 anos.
Na verdade, nós não sabemos quantos AK-47, quantos rifles semiautomáticos eles têm na Europa. Então imagine que você tem 80 mil ou 100 mil insurgentes no Reino Unido, armados até os dentes. Ou nem mesmo armados até os dentes, mas vamos dizer que eles têm armas. Essas pessoas já mostraram do que são capazes só com uma espada, só com um facão. E algo realmente feio. Eu não estou sendo alarmista. Nunca fui um teórico da conspiração. Mas estou dizendo o que estou vendo. De novo, estou apenas simulando cenários de guerra. Se eu fosse fazer isso, seria assim que eu faria. E então fazer o mesmo nos Estados Unidos também. E é disso que Laura Loomer está falando. Que eles têm... eu não sei. Olha, eu não sei o quão séria é a situação, mas se ela está citando o FBI e a CIA, então tenho certeza de que algo está acontecendo. Se for verdade, então faz todo sentido. Começar uma guerra civil nos Estados Unidos e começar uma guerra civil na Europa. É isso. O único ponto de pressão que todos esses que o Sul Global tem, que a China tem, que o mundo muçulmano tem, são os termos e condições e a ordem mundial imposta a eles pelo Ocidente, pela ONU. É governada pelos Estados Unidos, controlada pelos Estados Unidos, antes era controlada pelos Estados Unidos, e desde que houve uma divisão ideológica entre os Estados Unidos e a Europa, Veja, os Estados Unidos têm a ONU, mas ela já era. Então, é um fracasso. Ninguém se importa mais. Eu não me importo mais com isso. E a ONU nem tem exército mesmo. Então, uau, se eles conseguirem, sabe? Parabéns para eles. Essa é uma maneira bem sorrateira de derrubar o Ocidente. Agora, o mundo é governado pela ordem ocidental. Não há como negar. E se o Ocidente sumir de repente, boa sorte. Boa sorte. A China vai acabar com eles e esses países muçulmanos vão cair no caos. Vai ser um mundo horrível. Você sabe, eu sempre digo que isso não vai acontecer. No fundo, eu se recuso a acreditar que esses bárbaros medievais vão derrubar a maior civilização que a humanidade já criou. Sabe, eu costumo dizer isso, eu realmente acredito nisso, eu de fato acredito nisso. Mas eu não acredito mais que isso será alcançado de forma pacífica. Eu não acredito mais nisso. Eu realmente acredito que se o Ocidente for sobreviver, e eu acho que vai, não será sem algum derramamento de sangue terrível. E as pessoas vão dizer, meu Deus, ela parece completamente maluca. O que ela está dizendo soa absolutamente insano. Não, é isso que eles fazem. É exatamente isso que eles fazem. E se você acha que isso é algo orgânico, que eles estão apenas lançando esses candidatos muçulmanos e tentando adquirir poder político nos estados decisivos, em todo o país, de todos os lados do nosso Não país, é orgânico. então você ainda não percebeu. Ainda não percebeu que isso não é apenas uma estratégia eleitoral e uma estratégia de substituição populacional, mas também uma estratégia de guerra? É melhor você acordar. É melhor você acordar porque um dia você vai acordar e vai estar sob ataque. E isso vai te atingir. Vai acontecer, vai simplesmente te pegar completamente de surpresa. Ou mesmo que eles não tenham planejado nada disso, mas quando você vê o cenário totalmente favorável para você, você não aproveitaria a oportunidade? Esses estudiosos muçulmanos estão lá dia após dia dizendo o que querem fazer. Porque é assim que eles não estão apenas dizendo isso espontaneamente para você se preparar para a guerra. Eles também precisam reunir suas próprias tropas. Eles têm que incutir essa crença entre os muçulmanos nos Estados Unidos, muçulmanos na Grã-Bretanha, de que sim, nós podemos fazer isso, pessoal. Olhem, o Reino Unido está de joelhos. Nós podemos fazer isso. Olhem para eles. Essas pessoas estão ocupadas com essas bobagens de transgênero. Eles nem sabem, eles não têm um sistema familiar. As taxas de natalidade caíram. É daí que vem essa autoconfiança. E a autoconfiança é tão crucial nas nações quanto ela os indivíduos. Se você acredita em si mesmo que vai conquistar algo, você vai trabalhar duro. Você vai garantir que terá aquela fome, motivação e determinação para fazer algo e alcançar esse objetivo. E é a mesma coisa com os países, mas países que estão polarizados, países que estão divididos, países que têm fações que se aliaram ao inimigo. Por algum motivo puro, eu não sei, como você explica a loucura da esquerda? Talvez eles pensem que seriam capazes de domar os islamistas. Talvez eles pensem que não, que os islamistas não são a ameaça. Que a ameaça são os capitalistas, que é o homem branco. É a civilização ocidental que é a culpada. Eu não sei. Seja lá o que for, não devemos esperar que eles acordem. Nós não podemos nos dar ao luxo de esperar até que eles acordem. Vai ser tarde demais até lá.
te derruba completamente, te deixa em choque e incredulidade. E você ou vai sobreviver ou vai morrer, dependendo se você decidir levar essa ameaça a sério ou não. Quero dizer, os americanos precisam começar a estocar armas. Eles precisam começar a estocar munição. Eles precisam começar a se armar, porque vamos ter uma guerra de um jeito ou de outro com essas pessoas. Estou te dizendo, se uma guerra civil estourar neste país, vai ser entre muçulmanos e não muçulmanos. Sim, e os negros vão se juntar. Mais tarde, eles vão se juntar muito rápido. Porque vou te dizer, nós temos precedentes para isso. Houve alguns hindus que se juntaram ou se aliaram aos muçulmanos do Paquistão. Eles eram pessoas realmente influentes. Havia uma casta inferior. Nós temos precedente para isso. Havia um hindu de casta inferior porque ele tinha suas próprias queixas com a sociedade indiana dominante, por ser de casta inferior. O nome dele era, acho que era Jogindranath Mandal. Então ele realmente se juntou ao Paquistão. Ele se mudou para o Paquistão e então pensou: uau, eu posso ser uma pessoa de casta inferior na Índia entre meus companheiros hindus. Mas aqui, eu sou um infiel. Então ele voltou. Ele apoiou. Então, os negros da América, independentemente de suas queixas, na maioria das vezes, ficarão do lado dos Estados Unidos. Não com os muçulmanos, mas alguns idiotas ficarão do lado dos muçulmanos. Porque eles vão dizer: Sim, tráfico transatlântico de escravos. Mas não pergunte a eles sobre o tráfico árabe-africano de escravos. mas logo eles vão descobrir. Então, temos um caminho interessante pela frente, pessoal.